Fala minha gente, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar da importância do corpo. É muito comum a filosofia, estudiosos da filosofia, na teologia, dizerem, né? Ah não, o importante é estudar e negligenciar o cuidado com o corpo. Isso vem mudando. Mas eu quero apresentar para vocês razões filosóficas e teológicas, bíblicas, para a gente cuidar do nosso corpo, tá? E no segundo momento apresentar a vocês um programa que eu uso, né, há quase 2 anos, né, agora em junho do ano que vem vai fazer 2 anos, né, 1 ano e meio que eu estou aí. Em junho do ano que vem faz 2 anos que eu pratico, né, calistenia, eu treino na minha casa. Eu vou apresentar para vocês o programa nesse vídeo, nessa aula aqui, tranquilo? E vou fazer um convite especial para vocês, tá, caso vocês queiram estudar comigo, caso vocês queiram também ter acesso a descontos excelentes do programa de treinar em casa, beleza? Que é o método 40+, tá bom? Então fica comigo, eu tenho certeza que esse conteúdo, mesmo que você não queira o programa, esse conteúdo vai te ajudar demais a entender melhor a importância do cuidado com o corpo e com a saúde, tranquilo? Vamos lá então, deixa eu colocar minhas anotações aqui, é importante para eu não me perder. Primeira coisa, é muito comum, né, como eu falei, se pensar que não é importante, seja para a fé, seja para a filosofia, para o estudo filosófico, a ideia de cuidar do corpo. É muito comum isso. Mas eu digo a vocês que não, é muito importante sim. Primeiro, na teologia, olha só para você ver, na fé é importantíssimo isso. Olha o que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Perceba que ele não está falando apenas de abstenção do pecado, apenas de abstenção da prática pecaminosa, mas como um sacrifício vivo a Deus. Agora eu te pergunto, um corpo que não está saudável consegue trabalhar para Deus? Consegue se dedicar por um longo período a Deus? Robert Murray, né, um ministro, se não me engano, da Escócia, deixa eu ver que eu deixei anotado aqui, isso, da Escócia, morreu com 30 anos. E ele deixou a célebre reflexão: Deus me deu uma mensagem e um cavalo, mas infelizmente eu matei o cavalo e não posso mais entregar a mensagem. Ou seja, por negligência da sua saúde, ele morreu com 30 anos. Tudo bem, né? Vai ser salvo, tá? Mas o serviço do reino é aqui. Então, para a fé, o cuidado com o corpo é importante. É óbvio que se você está cuidando do corpo por vaidade, você está em pecado. Claro, eu quero ficar bonito pro verão, quero ter o abdômen trincado, para pôr um assumo, um biquíni, você está em pecado, claro, isso é óbvio, né? Agora, até mesmo na filosofia, não adianta você conhecer as coisas e não ter saúde para ministrar aulas, para dar palestras, ministrar cursos, gravar cursos, como eu tenho feito, tá? Isso é necessário, tá bom? Olha só, filosoficamente, Platão, na República, ele traça exatamente essas coisas. Ele vai falando sobre o que é justiça, entre outras coisas. Chega no livro 7, tem o célebre mito da caverna. Os estudiosos afirmam que o mais correto é falar alegoria da caverna, porque o próprio Platão trabalha como alegoria, né? Para ele o mito tem uma questão mística e tal, e ele não quer confundir o que ele está fazendo com a parte mitológica, né, dos autores da Grécia Antiga. Então vamos lá, alegoria da caverna. Na alegoria da caverna, as pessoas estão presas, elas veem apenas as imagens projetadas, né, sombras projetadas, para elas aquilo ali é real, e um daqueles presos é colocado para fora. Tá? Alguns falam, ele se liberta. Não, não é. O relato do Platão é aquela pessoa colocada para fora. E ao ver, né, o sol, as coisas reais, ele percebe que a verdade era mais do que aquelas sombras, né? As sombras não eram real. E quando ele volta para a caverna, ele se sente desconfortável, tá? Ele já não pertence mais àquele local. Isso é o filósofo. Platão está tratando ali da busca do conhecimento, de como se dá essa elevação, né, do seu pensamento, da sua percepção da realidade. A partir daí, ele vai fazer a reflexão de como isso tem que ser feito na prática.
E Platão vai colocar nos próximos livros, né, da República, ele vai tratar que a educação começa com a ginástica, com a música e depois a formação intelectual e moral. Por quê? Não adianta eu ter tudo isso e meu corpo não ser saudável. Eu não ter condições de praticar os princípios que eu aprendo. Eu não ter condições de cuidar da minha família, de cuidar do meu trabalho, de realizar as minhas atividades. É disso que eu estou falando. Tá? Ou seja, o cuidado com o corpo é necessário para podermos viver os valores que Deus nos deu. Os valores que encontramos que são reais. Viver a fé, cuidar da família. Se eu não estou saudável, eu não cuido da minha família. Olha só para você ver uma coisa. Eu pensando nisso, eu lembrei do seguinte. Quando a gente estuda teologia, a gente aprende que o sacrifício de Jesus começa na sua encarnação. A humilhação de Jesus começa aí. Então, quando ele, akenosis em grego, né, que é o esvaziar da glória, e ele se torna carne, ele se torna homem, ali começa o sacrifício. E isso é interessante pensar o seguinte: uma vida que não é dedicada a uma causa, a morte não é sacrificial. A morte de Cristo só é sacrificial em nosso lugar porque ele viveu toda a sua vida para nos ensinar a verdade, para nos ensinar a sermos santos. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Você só pode dizer que morreria pela sua família se você vive por ela. Você só pode dizer que morreria pelo Evangelho se você vive por ele. Portanto, negligenciar o seu corpo, e um outro detalhe, né? Quem deu o corpo? Deus. Quem criou o seu corpo? Deus. Então, negligenciar esse cuidado também é uma desobediência, também é um pecado. Né? E aí, voltando aqui ao que Paulo fala aos Romanos, no versículo 2, ele vai falar agora sobre intelecto. Perceba que há aqui uma proximidade com o que Platão está falando. Né? Platão nunca leu, tá, gente? Até porque Paulo é posterior a Platão, né? Óbvio. Né? E a gente não tem nenhum indício de que Sócrates, Platão e Aristóteles teve contato com o Antigo Testamento hebraico. Não há esse indício histórico. Tá? Então no versículo 2, olha o que Paulo vai falar. E não vos conformeis com este século. Ou seja, com as mentiras contadas, né? Com a filosofia, né? Que não tem os valores cristãos em si. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Perceberam? Cuida do corpo, apresente o seu corpo a Deus, viva para Deus e renove a sua mente, a sua compreensão. Percebeu? Então o corpo ele tem uma relevância muito grande. Tá? E aqui, gente, não se trata de estética, de beleza. Não se trata apenas disso. Se trata o quê? De saúde. E sim, a estética ela virá a reboque. Com certeza, né? Ela virá a reboque. Vai emagrecer, vai desenvolver músculos, vai haver uma certa definição muscular. Ok? E não tem problema. Se o seu objetivo é viver esses valores, cuidar da família, servir a Deus, realizar suas atividades, cumprir o propósito de glorificar a Deus, né? Paulo também vai falar aos Romanos, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus, está tudo certo. Se fazemos tudo para a glória de Deus, está tudo certo. Beleza? Tudo certinho. Não tem problema nenhum. Tá? O problema é quando a gente faz as coisas para a nossa vaidade. Aí sim é um problema. Aí sim é um pecado. Tá? Agora, quando você visa a glória de Deus, você visa glorificar Deus, isso não tem problema. Tá? Então, assim, a nossa motivação sendo legítima, isso não tem problema, isso glorifica a Deus. O que não glorifica a Deus é a motivação que não é legítima. Uma motivação que é estética. E aí, gente, eu até alerto o seguinte: quantas pessoas começam a fazer os exercícios, começam uma dieta e param no meio do caminho? Isso se dá exatamente porque existe apenas uma motivação estética, apenas uma motivação tola. Uma motivação, não, eu quero ficar bonito pro verão. Não, você vai parar, porque essa motivação ela não cola. Agora, se você tem uma motivação
ética, espiritual, moral, de glorificar a Deus, de cuidar das suas coisas, cuidar da sua família, cumprir o propósito que Deus nos deu. Eu falo muito sobre propósito nas minhas aulas, né? E aí já fica o convite, se você quiser, primeiro link aí da descrição, você entra para o grupo na comunidade Ethos, tá bom? Você vai ver isso, né, lá, que o propósito é dado por Deus, que a gente encontra a vocação, que é a forma de cumprir esse propósito, a maneira, né, de cumprir esse propósito. Então, assim, se a sua motivação é essa, tá tudo certo. Tudo certo. Né? Deus será contigo. Bom, e aí, gente, como fazer isso? Né? Como fazer isso? Tem pessoas que vão praticar corrida, musculação na academia, não sei o quê. Eu nunca tive muita paciência com isso. E eu descobri que eu posso treinar em casa. Né? Muita gente sabe disso, né? A famosa calistenia. Né? Calistenia, inclusive, ela vem de um termo, se não me engano, que é músculo... Como é que é, gente? Quer ver? Significado da calistenia. Calistenia. Olha só que interessante. Não achei que agora não. Olha só. Vamos ver o que você vai me dar. Beleza. É kalos, que é beleza, e stenos, que é força. Né? Ou seja, beleza com a força. Então a calistenia ela tem essa dimensão estética já no seu significado. Mas isso não muda o que estamos falando aqui. Beleza? E o que eu percebi? Em junho do ano passado, eu entrei para o programa 40+, método 40+, do Zanon Macedo. E eu assisti às aulas e tudo, mas eu desenvolvi a minha própria percepção desses exercícios. Ele constrói o programa dele, do começo, do iniciante ao avançado, para pessoas de todo tipo. Então ele tem lá todos os exercícios sem impacto, para você começar, tudo direitinho. E eu percebi o seguinte, que os exercícios, eles estão divididos basicamente da seguinte maneira. Exercício de core, que é o centro do corpo, né, o abdômen, basicamente, os músculos ali das costas. Tá? Membros superiores, membros inferiores e exercício de cardio. O que é o exercício de cardio? O exercício de cardio é para fortalecer o sistema cardiorrespiratório. Ok? E aí ele vai elevar os seus batimentos cardíacos e isso dá um ganho, dá uma perda calórica muito boa. Tá? E os demais, um ganho de força. E por que isso funciona extraordinariamente? Eu fui pesquisar, né, por que isso funciona. E funcionou pra mim, gente. Tá? Em 2 meses eu perdi 10 quilos. 10 quilos em 2 meses. Funcionou demais pra mim. Né? Eu tava com uma dor insuportável na lombar, fui no médico e falou, se você não emagrecer, ele passou uns remédios lá, essa dor vai sumir, mas se você não emagrecer, se você não mudar seus hábitos, essa dor vai voltar e não vai sair mais, você vai ter dificuldade até para andar. Né? Eu falei, não, na época, né, minha menininha estava pequena, eu quero ver minha filha crescer, eu quero cuidar. E aí, eu falei, não, tem que resolver esse problema, encontrei a calistenia e aí vamos lá. Né? Vou colocar aqui para vocês exercícios básicos da calistenia, olha só. Agachamento, que é para membros inferiores, tá? Olha só, flexão de braço, que é para membros superiores. Polichinelo, que é um cardio, é um dos cardios, das suas variações, né? É um tipo de cardio, você pode fazer joelhos alternados, a corrida parada, né? Enfim, que você está fazendo o seu cardio. E a prancha, que é para o abdômen, né? Você trava ali, contrai o abdômen, e isso aqui vai te dar um ganho de força no abdômen, tá? Isso aqui são os exercícios básicos. A partir disso, você vai passar, você vai começar a fazer outros exercícios, que é o que o Zanon vai te ensinar. Então você começa com isso aqui. Esses 4 exercícios é o treino básico de calistenia. É o treino básico, tá? Então se você fizer polichinelo, agachamento, flexão e prancha, não necessariamente nessa ordem, você pode mudar a ordem, não tem problema, você fez um treino extremamente eficiente. Tá? 30 segundos com 30 segundos de descanso. É o treino básico. E esse treino dura aí 12 minutos, 20 minutos se você precisar descansar um pouco mais.
Se você fizer isso todo dia, acostumou, você avança um pouquinho, vai avançando. O programa do Zanon já traz tudo isso mastigadinho. Olha, o que você vai fazer no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto, sexto. Ele traz isso tudo para você. Né? Essa progressão aí, para você ter o que você quer. E aí, por que isso funciona? Porque isso aumenta a produção hormonal. O cardio já está aqui no meio. Na academia, você tem que fazer musculação, depois fazer um cardio, né? Para você aumentar esse gasto calórico, beleza? E às vezes isso não é eficiente, você gasta horas na academia, né? E não resolve muita coisa, beleza? E às vezes dá uma fome de leão também. Isso aqui é o seguinte: quando você eleva o seu batimento cardíaco, o seu gasto calórico aumenta, e ao mesmo tempo você faz exercícios que aumentam sua massa muscular, a perda calórica aqui é gigantesca. Porque uma vez que você cria músculos, você começa a ganhar massa muscular, esse músculo, para se manter, ele gasta energia. Por isso que você queima calorias durante e após o exercício. Gente, não é uma coisa assim que você vai ganhar um shape, né? Eu estou te falando, tem quase 2 anos. Né? E é claro que o seu corpo ele perde mais gordura, você vai perder mais peso no começo, depois você vai estabilizar um pouco, tá? Vai demorar mais a perder peso, é normal, beleza? Mas o que acontece? Quando você mantém isso constante, o resultado vem, tá? E quando você associa o cardio, né, o polichinelo, por exemplo, com exercícios para ganhar força, ganhar massa muscular, você potencializa. Por quê? Tanto a recuperação do músculo, no agachamento, você vai ver que no começo, eu estou sedentário, você vai fazer 10 agachamentos, vai ser terrível. Você vai ficar com as pernas doendo. Se você nunca fez, pode começar sentando na cadeira e levantando. Pode adaptar assim, tá? Você vai perceber que seu músculo vai doer. Ou seja, as fibras romperam. A recuperação desse músculo e a manutenção da massa que vai ser ganha ali, vai gastar energia, vai gastar caloria. Entendeu? Por isso que o emagrecimento vem. Tá? E aí lá no programa você vai aprender uma série de coisas lá. Beleza? E aqui eu já quero fazer o convite. Tem um link aí embaixo para você entrar para o grupo do WhatsApp. Lá eu vou mandar dicas, vídeos de treino, tá? E uma vez no mês, não dá para eu falar exatamente qual dia, mas uma vez no mês você vai ter um desconto de 20% para entrar no programa. Tá? Eu vou dar esse desconto uma vez por mês, né? Um desconto que é liberado para nós, somos alunos, né, do Zanon, e eu vou te dar um dia no mês para você ter 20%. Aí nos outros dias você pode comprar com preço cheio. E o preço cheio também não é exorbitante, você pode olhar, tá? Os links já estão na descrição, tá? Você pode entrar para o grupo, você pode olhar quanto que é o preço cheio, sem problema nenhum, beleza? Tem aí na descrição já do vídeo, abaixo do vídeo aqui tem, para você poder ter acesso a tudo isso, tranquilo? Bom, e aí a gente tem também uma questão muito importante, que é a questão da alimentação, tá? A alimentação é muito importante. Por quê? O pessoal fala, eu tenho que fazer dieta restritiva. Não faz dieta restritiva, por 2 razões. A primeira é que a alimentação ela tem uma função nutricional e uma função psicológica. Ela te dá prazer, te dá saciedade. Tem uma questão social, né? Você vai a algum lugar, você come e tal. Existe ali uma questão mais social, tá? Isso é normal. Vou beber uma água aqui, está muito quente hoje. Hidratação, tá? Muito importante a hidratação, processo de perda de peso. E aí, o que acontece? Quando você faz a restrição dos alimentos, você tem o seu psicológico fica abalado. Você não está motivado a manter aquilo. Ah, vou cortar totalmente o açúcar, carboidrato, fritura, cortei tudo. Pá. O seu emocional vai ficar abalado. E você não vai conseguir manter isso a longo prazo. O Zanon ensina que a alimentação tem que ser uma alimentação sustentável. Por quê? Você tem que mudar seus hábitos. Se você fizer lá 2, 3 meses de um regime violento, treinar, você vai emagrecer? Vai. Mas se você não manter, você vai voltar. Então não adianta você fazer um negócio super, né, restritivo e exercício intenso, vai na academia, aquela musculação toda, se você não vai manter. Então é melhor você
demorar um pouquinho mais para emagrecer, para ter o ganho de massa muscular e manter. Entendeu? A mudança é que vai te trazer saúde. Eu estava assistindo um podcast que não tinha nada a ver com isso, e ele falou o seguinte, olha, os grandes ganhos vêm a longo prazo. Ele estava falando de finanças, investimentos, né, a longo prazo. Eu falei, não é mesmo? Quando você muda os hábitos, os ganhos potencializam no longo prazo. E é isso que eu estou falando, é disso que eu estou falando. Treinar em casa me trouxe uma nova rotina, me trouxe uma nova forma de ver a realidade. Beleza? E é isso que eu estou te passando. Então a alimentação precisa ser sustentável. Não pode ser essa restrição total. E segunda razão, que é uma razão biológica, nutritiva, é que quando você restringe demais as calorias, o que seu corpo faz? Ele reage a isso. Ele começa a gastar menos. O metabolismo também abaixa, porque você restringiu demais. Tá? Então ele começa a gastar menos energia também. Então você precisa se alimentar bem. Ok? E aí, você pode escolher se você vai comer um doce por dia, né? Um bombom, aquele chocolatinho batom, né? O Trento. Se você comer um bombom desse todo dia, não tem problema. Você não pode comer como você comia anteriormente. Né? E aqui uma dica que eu te dou, tá? Essa é uma percepção minha. Você precisa encontrar onde que está o seu ganho calórico, o seu superávit calórico. Para emagrecer, não tem outro jeito. Você tem que gastar mais do que você ingere. É isso que faz você emagrecer. Tá? O exercício te ajuda a elevar esse gasto, né? E aí você precisa ajustar a alimentação. Tranquilo? Por exemplo, se você pegar a dieta do Michael Phelps, né? Quando ele treinava pesado, a dieta dele é absurda, porque o gasto dele é absurdo. Ele precisa de carboidrato, precisa de gordura, precisa de um monte de coisa. Né? Então a dieta dele era absurda. Comia um monte de coisa, né? Até fast food estava na alimentação dele. Tá? Agora, não é o nosso caso. Acho que não é o seu caso. Não é o meu. Atleta de alto nível, né? Atleta de alto rendimento, alta performance. Então a gente precisa ajustar a alimentação. Ok? Você precisa encontrar onde está o seu superávit calórico. Marcelo, eu não como doce e engordo. Onde que está? É muito carboidrato? É muita fritura? É muita gordura? É muito óleo na comida? Você precisa encontrar. E aí você vai ajustar onde está esse superávit. No meu caso, era o açúcar. Diminuir o açúcar, meu resultado foi extraordinário. Hoje eu preciso controlar um pouco também carboidrato e fritura. Né? Então por quê? Como eu falei, né? Você encontra isso, controla, né? Ou quase corta. Né? Teve um período que eu quase não consumia açúcar. Né? E aí você controla isso, seu corpo perde muita gordura e depois estabiliza. Então hoje eu preciso ver o que mais que eu preciso ajustar. Tá? E eu estou ajustando. Né? Fritura, carboidrato também. Carboidrato você não precisa restringir muito não, tá? O pãozinho pode comer, a batata pode comer, numa boa. O problema da batata é ela ser frita, ok? E a fritura é um problema. Carboidrato, e geralmente a fritura é um carboidrato. Então, um carboidrato frito é um desastre, né? Mas o carboidrato em si não é problema, tá bom? Desde que você não coma quilos e quilos e quilos, ok? Qual o segredo que os alunos ensinam? Comida de verdade. Evita industrializados. Alguns industrializados, né, podem ser ingeridos, o leite em pó, por exemplo, o iogurte natural, também é um bom aliado. Mas a maioria dos industrializados tem muita gordura ou muito açúcar. Ou os dois. Né? O biscoito recheado tem muita gordura e tem muito açúcar. É terrível. Né? Então você vai evitando essas coisas aí. Tranquilo? E por fim, gente, trabalhando aí, orientando as pessoas, alguns questionamentos são frequentes. Um eu já até respondi, que é a questão do açúcar e do carboidrato, já respondi isso para vocês. Segundo, devo ou posso usar remédios? Né? Agora está muito em voga aí. Orientação médica, primeira coisa, sempre com prescrição médica, de preferência de um endocrinologista. Tá? E geralmente vai ser quem vai trabalhar essas coisas. Então assim, sempre com isso. Eu tomei 2 meses. Mas isso precisa ser só um gatilho para você. Por quê? Se você depender do remédio, aquilo que era bom se torna uma prisão. Tá? Então tem que ser só um gatilho. Só algo para acelerar os resultados. Porque o que eu falo é o seguinte, a motivação ela é meta e resultado. Se você tem meta, mas não tem resultado, o que vem disso é frustração. Se você tem resultados, mas não tem metas, vem disso o quê? Tédio. Você não vê mais razão naquele resultado. Você fica entediado e abandona. Tá?
Então, o que o remédio pode fazer por você, fez por mim, é acelerar o alcançar essa meta, e aí você mantém isso aí, tranquilo? Aquela história, atinge a meta e dobra a meta. Só que não pode deixar a meta em aberto, tá bom? Brincadeiras à parte, piadinha à parte, né? O remédio só é bom se for nesses termos, com prescrição médica e para acelerar o resultado que você almeja. Tá bom? E aí, atingindo esses resultados, você continua, você se mantém, beleza? Ao todo, gente, eu emagreci 18 quilos, tá? Ao todo, beleza? Ou seja, como que fala? O remédio só acelerou, foi só um catalisador, tranquilo? E eu mantenho, beleza? Lembrando que eu tomei esse remédio só por 2 meses, eu tomei uma única caneta do remédio, tá? Só 2 meses, já tem quase 2 anos que eu treino, eu tenho 1 ano e meio, né? Na verdade é em maio, né, que faz 2 anos, eu acho. Eu comecei a treinar em maio do ano passado, né? Então em maio agora faz 2 anos. Então tem 1 ano e meio que eu treino, tá? E mantenho, já mudei meus hábitos, a alimentação está melhor, treino quase todo dia, né? Ah, outra coisa, frequência do treino. Gente, de 3 a 6 vezes na semana. Mas é o dobro. Sim, eu acho ideal, eu faço 5 vezes por semana. 2 dias eu não treino, pelo menos 2. Né? Eu estou gravando esse vídeo aqui depois do Natal, antes do Ano Novo, essa semana ficou meio avacalhado meus treinos. Mas enfim, eu tenho que treinar pelo menos 4 ou 5 vezes por semana, tá bom? Que eu tenho que treinar isso. Então eu vou descansar aí entre 2 e 3 dias, tá bom? Mas pelo menos um dia na semana você tem que descansar, tá? Não dá pra treinar todo dia não, beleza? Você vai desgastar demais o seu corpo, tranquilo? Outra questão que aparece é o seguinte: jejum intermitente é eficaz? De novo, sob orientação médica, sempre. Ou nutricionista ou endocrinologista. Eu aconselho endocrinologista e preparador físico, tá? O seu personal, enfim. Por quê? Tem que saber como que você vai fazer esse jejum, qual o período, quanto tempo, beleza? Eu não pratico jejum intermitente, né? Se você quer fazer, procura um nutricionista, procura um endocrinologista, faz aí esse check-up e vê qual a melhor forma de você fazer. Não faça por conta própria, beleza? Por quê? Da mesma forma que a restrição diminui seu metabolismo, o jejum mal feito também pode diminuir seu metabolismo, pode afetar seu psicológico e assim por diante, beleza? Bom, então é isso. Por fim, gente, divisão de treino, né? O que eu faço? Eu tenho um treino de circuito que eu coloco 2 exercícios de cada um desses grupos, né? Cardio, superior, inferior e core, né? Coloco 2 exercícios, 3, né? Cardio fica 3 exercícios, coloco até longo, né? Um programa de inferiores, um programa de superiores, um programa de core, tá? Em todos eles eu tenho um exercício de cardio, porque o meu maior objetivo ainda é perder gordura. Então, todos eles eu tenho ali os exercícios de cardio, tá bom? Mas considerando os 4 grupos, cardio, superiores, inferiores e core, né, eu monto o meu exercício considerando monto meus programas, né, considerando esses exercícios. Então, se eu quero focar no cardio, eu coloco só exercícios de cardio, que vão acelerar, né, os meus batimentos. Se eu quero focar nos superiores, eu coloco cardio mais exercícios para superiores, beleza? 2 ou 3 exercícios de cardio, mais flexão de braço, remada. O que eu fiz? Eu comprei TRX, né? Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês. Eu comprei, não, dá para cá. Olha lá, deixa eu ver se dá para ver aqui. Olha lá, ó. Comprei barra e TRX. É claro que eu não consigo fazer a puxada na barra ainda, né? Estou trabalhando nisso, mas eu tento, né, trabalhar isso aí, tá? Eu faço a remada no TRX, né, e flexão de braço, só para auxiliar, beleza? Então, os programas vão estar com isso aí. Inferiores, aí agachamento, afundo, né, eu faço na verdade recuo alternado, nem lembro mais o que eu faço de inferiores. E quais são os exercícios? O agachamento lateral, né, que é aquele para uma perna, enfim, agachamento sumô, tá? Que é para o interior da coxa, né? Tem um foco neles. Core, abdominal, prancha abdominal, abdominal lateral, para pegar um pouco aqui, enfim, né? Então eu coloco 2 ou 3 exercícios de cardio mais os exercícios do que eu quero focar. Tranquilo? E o circuito que eu coloco
3 exercícios de cardio e 2 de cardio. Beleza? Então 9 exercícios no circuito. Tranquilo? É assim que eu faço a divisão dos meus treinos. É claro que tudo isso eu aprendi vendo o programa do Zanon e aí eu desenvolvi o meu próprio sistema. E eu quero te convidar a fazer isso. Tranquilo? Na descrição do vídeo tem o link para você comprar com preço cheio. Se você quiser esperar os descontos, uma vez por mês eu vou colocar lá no grupo. Você é meu convidado a participar do grupo. Beleza? Se você gosta de filosofia, se inscreve também aí na comunidade Ethos para participar gratuitamente do seminário Ethos que acontece, as aulas acontecem uma vez por mês. Tranquilo? Então é isso. Deus abençoe. Espero ter ajudado você aí nessas orientações. Um grande abraço e vamos juntos aí viver a vida que vale a pena ser vivida, cuidando do nosso corpo, da nossa mente e do nosso espírito. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima.